Olá, turma, aqui é o professor Jameson. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda falando sobre o segundo módulo, né? A gente vai trabalhar esse módulo até a metade do ano. No próximo, ao retorno do recesso, a gente vai finalizar ele e começar a falar sobre o módulo 3, né? Mecanismos de reação, a trabalhar um pouco sobre a reta final ali do conteúdo de orgânica. Então, sobre o segundo módulo, nosso vídeo de hoje vai trazer questões sobre cinética química. Como eu comentei com vocês, esse conteúdo de cinética química ele é um conteúdo que cai em vestibulares tanto com a ênfase mais na parte teórica quanto na ênfase com cálculo. Então, eu vou fazer 2 vídeos sobre esse tema. O primeiro de agora é sobre questões teóricas, lá do banco de questões de vocês, que querendo ou não aborda um pouco de cálculo, uma observação ali sobre algumas fórmulas, mas que não necessita calcular essas velocidades de reação diretamente, em muitos casos é só revisar a parte teórica do aluno. Próximo vídeo vai ser com foco na parte de cálculo, determinar a ordem de reação a partir de tabelas ou a partir da nossa lei de ação das massas, tá bom? Então vamos começar aqui. Para iniciar, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a questão 5 lá do material de vocês. Então, vamos observar aqui o enunciado. A questão traz o seguinte: analise a reação abaixo, né, a reação que está apresentada aqui ao lado da nossa questão, que é uma reação da água oxigenada se decompondo em água e gás oxigênio. Então, está aqui apresentada a nossa reação. Em certo intervalo de tempo, em relação ao consumo de água oxigenada, que está aqui representado por esse nosso O2, né, água oxigenada, a velocidade média da reação dessa água é de 8 mols por segundo. Então, está aqui apresentada a velocidade média de reação dessa substância. 8 mols por segundo. Sobre essas informações, assinale o que for correto. É uma questão que vai pedir para você verificar quais itens estão corretos, né? Observando essa equação química e a partir dessa informação da velocidade média de reação da água oxigenada, né? O consumo dessa água oxigenada durante a reação. Então, as questões elas vão trazer, no geral, as alternativas, né? Informações sobre essa velocidade em relação aos outros componentes. Então, qual é a velocidade da água oxigenada? Velocidade média de 8 mols por segundo. A partir dela, tem como eu calcular da água e do oxigênio? Sim, é o que a gente vai fazer nesse primeiro passo. Por quê? Porque as nossas alternativas todas querem saber essa relação entre eles. Então, se eu olhar aqui, primeira afirmação, em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação de oxigênio, a velocidade média da reação equivale ao dobro da velocidade média em relação ao consumo de água oxigenada. Então, quer comparar água oxigenada com oxigênio, para ver se está correta essa afirmação. Depois, eles querem saber qual é a relação da velocidade média do oxigênio. Depois, eles querem fazer essa comparação entre a velocidade média do oxigênio e do consumo da água oxigenada. Então, para isso, a gente vai calcular inicialmente quais são as velocidades de reação de cada um dos componentes. Então, no slide aqui seguinte eu deixei um espaço para a gente fazer isso. Então, vamos lembrar de algumas coisas, né, que a gente já conversou em aula. A velocidade média da reação, a velocidade média de uma reação, quando eu observo de maneira global, ela é a mesma. Então, a velocidade média global da reação ela é constante. De cada um dos elementos será a mesma. Como é que a gente calcula essa velocidade média? É a velocidade do reagente ou do produto. Então, velocidade do reagente dividido pelo número de mols do reagente. Que também para calcular do produto, é a velocidade média do produto dividido pelo número de mols do produto. Então, sempre que eu quero calcular a minha velocidade da reação global, a gente vai ter que calcular a partir dessas equações. Velocidade
média. Como é que calcula a velocidade média? É lembrar, né? Concentração sobre o tempo. É o delta da concentração da substância sobre o delta T. Então, no nosso caso, se a gente conhece a velocidade de uma das substâncias, a gente consegue saber as outras por essa condição. Eu sei que a velocidade geral, global, é a mesma e que ela segue essa regra. Vai ser a velocidade do reagente ou do produto dividido pelo seu número de mols. Então, para o nosso caso, como é que a gente vai fazer, né? Eu já conheço essa velocidade aqui, ó. O enunciado diz que a velocidade de consumo, né, a velocidade média de consumo da água oxigenada é de 8 mols por segundo. Então, vamos montar aqui a expressão. Eu já sei a da água e eu sei que elas são iguais, né? Essas expressões são todas iguais. Velocidade sobre o número de mols. Então, da água oxigenada é 8 dividido pelo número de mols da substância que tem na reação. Ó, tem 2 mols da substância. É igual a velocidade da água comum, não da água oxigenada, da água mesmo, dividido pelo número de mols, que também é 2, que é igual à velocidade média do gás oxigênio que é produzido, dividido pelo número de mols. Ele não tem nenhum valor, então fica subentendido que tem 1 aqui na frente, né? E está aqui a nossa expressão. É a partir dessa expressão que a gente vai conseguir determinar quais são as velocidades dos outros elementos. Lembrando que elas têm que manter essa igualdade, porque a velocidade global ela é igual para todo mundo. É o mesmo valor para todos. Então, quando eu divido esses dois aqui, o valor que a gente vai ter... Deixa eu mudar a cor. O valor que a gente vai ter é 4, né? 8 dividido para 2 é igual a 4. Então, como é que eu faço para esses outros elementos também chegarem a esse valor igual a 4? Que valor de velocidade eu tenho que ter aqui para que quando eu dividir por 2 também seja igual a 4? O mesmo 8. Então, a velocidade de produção da água é a mesma da água oxigenada, porque eles têm o mesmo número de mols. Para manter a constância, se o valor aqui é igual a 4, eu tenho que ter 8 aqui também. E para manter essa constância do 4 no outro item, do oxigênio, é só que número dividido por 1 é igual a 4, o próprio 4. O próprio 4. Então, está aqui as nossas velocidades. Então, a velocidade da água oxigenada é 8. A velocidade da água é 8 também. E a velocidade do gás oxigênio é igual a 4. A velocidade média de cada um desses elementos é essa apresentada. Ela é sempre descoberta por essa expressão. Porque se eu sei que a velocidade global é igual, eu posso, a partir de 1, encontrar dos outros. Beleza? Então, sabendo dessa informação, vamos lá para as nossas afirmações, né? Então, deixa eu voltar aqui. Sabemos quem são os outros elementos. Então, já vou para cá. Então, água oxigenada, velocidade média 8. Água convencional, velocidade média também igual a 8. E o hidrogênio, o oxigênio, velocidade média igual a 4. Tá aqui as velocidades médias de cada um deles. Quando divide pelo número de mols, todo mundo fica igual, né? A velocidade global é igual a 4. Está aqui de cada um. E vamos lá para as nossas afirmativas, né? Para ver quais estão corretas. Então vamos para a primeira. Em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação de oxigênio, a velocidade média da reação desse oxigênio, né, equivale ao dobro da velocidade média em relação ao consumo de água oxigenada. Então, está dizendo que a velocidade média do oxigênio é o dobro da água oxigenada, o que está incorreto, né? A velocidade média do oxigênio é a metade da velocidade média da água oxigenada. Então, a primeira aqui já está incorreta. Vamos para a segunda afirmação. Ele diz o seguinte, afirmação 2. Em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação de oxigênio, a velocidade média da reação é 4 mols por segundo. Está correto.
Para o oxigênio, a gente determinou que a velocidade de reação é 4 mols por segundo, velocidade desse reagente, né? Então, a afirmação 2 está correta. Afirmação 4. Em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação da água, a velocidade média da reação equivale a 3 vezes a velocidade média em relação ao consumo de água oxigenada. Então, está dizendo que a velocidade média da água convencional é 3 vezes maior do que a da água oxigenada, que está incorreto, elas são a mesma velocidade, né? Os reagentes têm a mesma velocidade, tanto para decompor a água oxigenada quanto para produzir a água comum, né? H2O. Então está incorreto. Vamos para 8. Em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação de água, a velocidade média da reação é igual à velocidade média e da reação em relação ao consumo de água oxigenada. Então, a 8 está dizendo o seguinte, que em relação à água e à água oxigenada, a velocidade média é a mesma. O que está correto, elas são iguais, né? 8 e 8, elas têm o mesmo número de mols. Então, para que eu mantenha, né, aquela constante da velocidade global, elas têm que ser igual. Está correto, oitava afirmação, afirmação 8, né, quer dizer. E a afirmação 16 diz o seguinte, em um mesmo intervalo de tempo, em relação à formação da água, da H2O, a velocidade média da reação equivale à metade da velocidade média em relação ao consumo de água oxigenada. Então, está dizendo que a velocidade da formação da água é a metade da água oxigenada. A velocidade em relação à água é a metade da água oxigenada, que não está correta, elas são iguais, como a gente verificou ali na afirmação 8. Então, dessa questão, quais estão corretas? A afirmação 2 e a afirmação 8. Então, se eu fosse colocar lá, né, são questões que você dá a soma no final, seria 10. O valor correto das respostas corretas é igual a 10. Somente a 8, a afirmação 8 e a afirmação 2. Beleza? Então, questões que venham com esse tipo de estrutura, te dando qual é a velocidade de um dos componentes, seja um produto ou reagente, a gente vai por esse caminho. Lembra que as velocidades a velocidade global é igual. Então, quando eu faço a velocidade dividido pelo número de mols de todo mundo, tem que ser igual. Vamos para a próxima questão praticar isso novamente. É a questão 8, também lá do material de vocês. Então, nessa questão, ele pede para a gente analisar a formação do gás amônia e assinalar a alternativa correta. Aqui é só uma alternativa que está correta. Então, ele te dá aqui a equação química que te mostra o seguinte. Olha, na reação, eu vou ter 1 mol de nitrogênio, gás nitrogênio, reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia, do gás amônia. Aqui a gente também vai trabalhar com essa relação entre velocidade de cada um dos reagentes. Lembrando que a velocidade global é a mesma para todo mundo. Como é que calcula essa velocidade global? Velocidade do reagente dividido pelo número de mols. Então, já sabemos aqui o seguinte, olha, essas velocidades serão iguais. A global é igual para todo mundo. Então, vai ficar a velocidade do gás nitrogênio dividido pelo número de mols. Ele é só 1 mol, né? É igual à velocidade do gás oxigênio dividido pelo número de mols, são 3, que é igual à velocidade média do nitrogênio, da amônia, quer dizer, né? NH3, que é também dividido pelo número de mols. Então, se eu dividir essas velocidades pelo número de mols, eu acho a velocidade global e o valor é o mesmo para esses elementos. Então, nesse caso, o que ele está querendo aqui nas alternativas é encontrar essa relação entre as quantidades. Se é o dobro, né? Se esse é o dobro aqui desse, né? Qual é essa relação? Então, vamos lá para as alternativas, que aí a gente vai usar dessa expressão para resolver. Então, o que nós temos é o seguinte. A letra A fala, a velocidade de consumo do nitrogênio é a mesma que a velocidade de consumo do hidrogênio. Elas são a mesma velocidade? Vamos observar que eu tenho que ter o mesmo valor para todo mundo. Então, vamos dizer o seguinte. Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Vamos admitir isso aqui, ó. Que o meu valor, a questão não deu, mas eu posso escolher qualquer valor aleatório. Que o valor da reação do nitrogênio é igual a 2.
Beleza? Então, 2 dividido para 1 é igual a 2. A velocidade global seria 2. De todo mundo tem que dar o mesmo resultado. Então, eu posso escolher qualquer resultado aqui. Escolhi o 2. Qual o número que eu devo colocar aqui para que dividido para 3 seja igual a 2? O 6. E qual número eu tenho que colocar aqui nessa velocidade da amônia para dividido para 2 dê igual a 2? O 4. Ele não me deu, mas eu posso também usar disso. Eu sei que essa expressão está correta. Então, eu acho mais fácil atribuir algum valor. 2, 3, o que vocês acharem melhor. O 1 fica a critério do aluno. Lembrando que tem que ter essa constância. Todo mundo tem que dar o mesmo resultado depois da divisão. Então, aqui é 2, aqui vai ser o 6 e aqui vai ser o 4. Com esses valores, fica mais fácil de observar o que as alternativas estão pedindo. Olhando para a letra A de novo. A velocidade de consumo do nitrogênio é a mesma do consumo do hidrogênio? Não. O nitrogênio, nesse caso, é 2. O hidrogênio é 6, porque eles têm diferentes números de mol. Se o número de mol é diferente, as quantidades são diferentes, as velocidades são diferentes. Então, já está errado. Letra B. A velocidade de consumo do nitrogênio é o dobro da velocidade de produção de amônia. Então, quanto é que a gente consome nitrogênio? 2. Qual é a velocidade da amônia? 4. Nitrogênio não é o dobro da amônia. Nitrogênio é a metade da quantidade da amônia. Eu posso analisar isso tanto aqui por cima, quanto pelo número de mols. Ok? Se eu tenho o dobro, eu preciso do dobro de velocidade para manter a velocidade global igual. Então, está aqui, está errado. Letra C. A velocidade de consumo do hidrogênio é 1,5 vezes da velocidade de produção da amônia. Aqui a gente já pode olhar. Qual é a velocidade de consumo do hidrogênio? Qual é a velocidade desse reagente? 6 nesse nosso exemplo. Qual é a da amônia? 4. Se eu dividir 6 por 4, quanto é que a gente tem? 6 dividido para 4, bota 1, dá menos 4, sobra 2. Não dá para dividir, então eu vou botar a vírgula aqui, botar um 0. O número que vezes 4 dá igual a 20 é o 5. E aí eu zero a expressão. 1,5. Então, 6 dividido para 4 é 1,5. Isso indica o quê? Que, de fato, a velocidade de consumo do hidrogênio é 1,5 vezes maior do que a de produção da amônia. Posso resolver por cima ou por baixo. 3. E aqui é 2. 3 dividido para 2, 1,5. Então, a letra C é correta. Vamos dar uma olhada na letra D só para eliminar ela mesma, para ter certeza que nós fizemos a correta. Sempre olhe em todas as alternativas, só se você tiver muita certeza. A última diz, olha, a velocidade de produção da amônia é metade da velocidade de consumo de hidrogênio. A amônia e o hidrogênio. Não é a metade. 6 e 4. Então, 4 não é a metade de 6. Está errado. E aí a gente fechou a questão. Qual é a letra certa? A letra C. Então, questões que venham com esse tipo de informação, querendo saber, né, se é o dobro, se é o triplo da velocidade, a gente pode utilizar desse conceito, que a velocidade global é a mesma e que ela é calculada com a velocidade de cada reagente ou produto dividido pelo seu número de mols. Se o número de mols é igual, as velocidades são iguais. Se o número de mols é diferente, as velocidades serão diferentes. Beleza? Vamos lá para outra questão. Tá, que deixei esse slide em branco para que se a gente precisasse. Essa é a questão 16 e nela a gente vai trabalhar um pouco sobre outro conceito. Ali era falando de um conceito básico que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Agora a gente vai focar um pouquinho na parte teórica mesmo, sobre ordens de reação. Então vamos lembrar o seguinte, o que é uma ordem de reação? Uma ordem de reação é aquela relação entre quantidade de reagente e velocidade de reação, que pode ser uma relação direta, que é de primeira ordem, ou seja, dobrei o reagente, dobrei a velocidade. Pode ser uma relação de segunda ordem, ou seja, o quanto eu mexer no meu reagente vai acontecer
a mesma quantidade ao quadrado para a minha velocidade. Então, primeira ordem é uma relação direta. Primeira ordem é aquela condição, né? A quantidade que eu coloco no reagente é a quantidade que vai aumentar na velocidade. Segunda ordem, a quantidade que eu mexer no reagente, se eu dobrar, se eu triplicar, vai refletir na velocidade sendo a mesma quantidade elevada ao quadrado. Então, se eu duplicar, for 2 vezes mais reagente, vai ser 2 vezes ao quadrado, que é igual a 4 vezes mais velocidade. Ok? Terceira ordem, segue a mesma lógica. X, a quantidade de substância, é igual à quantidade elevada ao cubo. E assim sucessivamente. Nesse nosso caso, vamos olhar o que a questão está pedindo. O processo equacionado por NO, que é o óxido de nitrogênio, mais o ozônio, gás ozônio, que é o O3, formando o dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. Ele é classificado em termos cinéticos como uma reação elementar. Isso aqui é lembrado da nossa aula sobre mecanismos, né? A lei de ação das massas, que é como a gente encontra a ordem de reação olhando só para a equação química. Quando a equação ela é elementar, eu só preciso olhar para ela. Quando não é elementar, eu olho só para a etapa lenta, ok? Então está aqui a nossa equação. Por que ela é de segunda ordem? Lá pela lei da ação das massas diz o seguinte, olha, para tu saber a ordem de reação, é só tu pegar a reação elementar ou a mais lenta, né, quando tiver mais de uma etapa, e verificar quantas moléculas de reagente tu tem nessa equação. Aqui eu reajo quantas moléculas? Uma molécula de NO, óxido de nitrogênio, e uma molécula de O3, de ozônio. Soma elas. 1 mais 1 é igual a 2 moléculas. Se for 2 moléculas, é de segunda ordem. Se for 3, terceira ordem. Se for 4, quarta ordem. É bem mais simples de conseguir calcular, né? Mas você tem que conhecer a equação elementar ou a etapa lenta do processo, quando for mais de uma etapa. Nesse nosso caso, já sabemos que é de segunda ordem. Então, o que indica de segunda ordem? Que tudo que eu fizer no meu reagente vai refletir na velocidade elevada ao quadrado. Então, se eu triplicar o reagente, a velocidade vai ser 3 vezes ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes mais rápido. Ok? Se eu duplicar, vai ser 4 vezes mais rápido. Segue essa segunda ordem aqui. Desse modo, ao serem feitos 2 experimentos, ambos sobre determinada temperatura T, ao duplicar-se tanto a concentração do NO, monóxido de nitrogênio, ou óxido de nitrogênio, e do ozônio, em relação ao primeiro experimento, o segundo terá que velocidade? Então, está dizendo o seguinte, que no experimento que eles fizeram, eles dobraram a quantidade do reagente. Se ela é uma equação de segunda ordem, se eu dobro a quantidade do meu reagente, o que vai acontecer com a velocidade? Vai quadruplicar, vai ficar 2 vezes ao quadrado. Segunda ordem é desse modo. Dupliquei o reagente, quadrupliquei a velocidade. Então, o que acontece aqui? Nossa letra E é a correta. A velocidade é quadruplicada. Se ele tivesse triplicado, ia ser 9 vezes a velocidade. Ia ficar 3 elevado ao quadrado. Ok? Então, é uma questão simples, mas que pega no pé do aluno, porque ele tem que lembrar o que é a ordem de reação. O próximo vídeo, que é sobre aulas de cálculo, né, é sobre questões mais de cálculo, a gente vai frisar mais nessa parte de como é que chega nessas ordens de reação. Mas é entender que a ordem de reação te diz qual é a relação entre reagente e velocidade. O que eu fizer no reagente vai refletir na velocidade de reação. Beleza? Tá aqui questão 16, questão curtinha, rapidinho dá para resolver e matar essas questões. Vamos para a próxima aqui. É uma questão de conceitos também. Então vamos lá. Em relação ao estudo da cinética de reações químicas e os fatores que podem influenciá-las, assinale o que for correto. Então está lá naquelas nossas aulas em que eu falei o que influencia nessas reações, né? A teoria das colisões que a gente vai ter.
Então, nessa teoria, nós temos algumas afirmações. A gente vai conversar aqui enquanto a gente fala sobre cada uma das afirmações. Então, vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: quanto maior o número de colisões entre as espécies reagentes, então, quanto mais os reagentes colidem, as moléculas desses reagentes colidem, maior a velocidade de reação entre elas. Porém, nem todos os choques entre os reagentes têm como consequência a formação de novas substâncias. Então, olhando essa questão, essa primeira afirmação, essa afirmação está correta? Sim. O que a gente conversou? Um dos fatores para aumentar a velocidade de reação é o número de colisões. Quanto maior o número de colisões, maior a chance de formar o nosso complexo ativado, que é a estrutura que forma os novos reagentes, né? As novas estruturas, os produtos, quer dizer. Então, quanto mais colisões tem, maior a chance de formar o produto e maior a velocidade de reação. Tá correto. Primeira afirmação aqui, ó, correto. Segunda afirmação: quanto maior a energia de ativação de uma reação, menos ela será afetada pelo número da temperatura do meio, afetada pelo aumento da temperatura do meio reacional. Essa segunda afirmação está falando o seguinte: que quanto mais energia for necessário para formar o produto, menos a temperatura vai influenciar. Essa afirmação está correta? Não está correta. Dentre os fatores que a gente conversou lá na aula teórica que influenciam na reação, a temperatura é um deles. Quanto mais aquecido, maior a chance das colisões e mais fácil será de formar o nosso reagente. Então, a temperatura diminui a nossa energia de ativação, torna ela mais acessível, porque todas as moléculas têm mais energia inicialmente, porque elas estão mais agitadas. Então, não está correto. Independente da energia de ativação, a temperatura sempre vai ajudar nessa velocidade de reação. Então, mesmo que seja bem difícil, aquecer sempre vai tornar o processo mais fácil. A quarta: a etapa lenta da reação é a que determina a velocidade da reação global. E a gente conversou agora há pouco, né? Quando eu observo as etapas de reação, quando eu vou lá pela teoria de ação das massas, a que vai influenciar, a que eu vou usar para calcular a ordem de reação, é só a etapa lenta, ou então a etapa elementar, quando acontecer em uma só etapa o processo. Então está correto, a etapa lenta é a que determina. Oitava afirmação 8. Em sistemas heterogêneos, ou seja, que eu tenho água e um sólido, ou que eu tenho um líquido e um gás, tem que ser um sistema heterogêneo, o aumento da superfície de contato entre os reagentes proporciona um aumento da velocidade de reação. A gente falou sobre isso, né? É o caso ali que a gente utiliza, por exemplo, para os alimentos. Para fazer o cozimento de carne, por exemplo, o cozimento é mais efetivo de uma verdura, né, de carne, quando você corta aquela verdura, quando você corta a carne em cubos, né, em fatias menores. Quando você faz o processo com a peça inteira, o processo demora mais, porque a área de contato influencia nas velocidades de reação. Então é o mesmo também lá para a nossa pastilha de vitamina C, né? Se ela for em pó ou ela for na pastilha, no comprimido, vai haver uma diferença no tempo de reação. Quanto mais contato, mais fácil, né, acontecer as colisões e mais rápido será a reação. Então está correto a nossa afirmativa 8. E a afirmação 16 fala o seguinte: os catalisadores representam uma alternativa para que a reação ocorra com a menor energia de ativação, no entanto, sem que estes sejam consumidos durante o processo. Também está correto, né? O catalisador entra no processo para diminuir a energia de ativação por alguma nova rota, só que ele não participa da reação diretamente. Ele entra, ajuda os reagentes a fazerem as colisões e sai do processo ileso. Ele só auxilia o processo, ele não participa. Então, o catalisador nunca reage diretamente, ele não forma um novo produto. Ele entra e sai ileso. Tá? Ele pode até fazer parte durante o processo, mas depois ele volta para a condição inicial. Então está correto. Dessa nossa questão, somente a afirmativa 2 era falsa. Então, se eu somar aí as minhas afirmações corretas, será 1
mais 4, mais A8, mais A16, e o total será, da soma, né, é igual a 29. Somando todo mundo, dá igual a 29. Somente A2 que vai falar que a temperatura não vai influenciar. A temperatura sempre influencia. Mesmo a reação mais difícil, com mais dificuldade de acontecer, aumentar a temperatura vai ajudar a diminuir a energia de ativação. Vamos lá para a próxima questão. Essa era uma questão bem teórica, então pegue aqueles pontos que a gente montou, dê uma revisada, tente memorizar alguns deles, que eles caem muitas vezes para na hora da decisão você ter que lembrar que os principais fatores são número de colisões, então temperatura, presença de catalisador, área de contato, Todos são fatores principais ali para que você diminua essa velocidade de reação. Vamos lá para a próxima questão, que é a questão 41. É uma questão que traz um gráfico, então eu quis trazer ela para que a gente também observe essa parte gráfica. A gente até usou um gráfico ali nas aulas também. Que nela, essas questões gráficas, e é uma das que mais pega aluno, é a parte gráfica. É o que eu sempre peço. Primeira coisa que você vai fazer quando olhar um gráfico, olhe o que as coordenadas dizem, para que você entenda o que aquele gráfico está te mostrando. A questão com o gráfico é compreender o que as coordenadas te informam. Aí, a partir disso, você toma as decisões. Então, vamos lá para o enunciado. Questão 41 tem como enunciado: na administração de um antibiótico por um médico durante uma enfermidade, observou-se a variação da concentração em mol por litro em função do tempo por semana do medicamento, conforme representado no gráfico. Então, o nosso gráfico indica o comportamento de um antibiótico durante um tempo de administração, um tempo que o paciente tomou aquele remédio ali. Então, o gráfico informa. Eu deixei ele mais ampliado no outro slide, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ele melhor. O gráfico vai informar aqui no eixo Y, a concentração, e aqui no eixo X, o tempo de tratamento, indicando a concentração do medicamento dentro do corpo do paciente ao longo das semanas. Então, o paciente toma o medicamento e aí observa o que acontece com a concentração dele ao longo das semanas. E o que acontece quando a gente toma um medicamento? Ele vai ter um tempo dentro do nosso organismo para ser metabolizado, para fazer o efeito, até que ele seja todo expelido. Tá? Então, vai ter um tempo para todo esse processo acontecer. A partir do gráfico, ele pede para que a gente analise algumas situações e diga quem está correto e quem está errado. Então, observei o gráfico, então sei que no eixo Y está as concentrações, no eixo X está o tempo. Vai mostrando que a concentração vai caindo ao longo do tempo, até que na semana 30 o corpo não tem mais a presença da substância. A concentração chega em zero. Então, ela começa em 0,125, está aqui o ponto inicial, e vai caindo até zerar, vai descendo até o zero, vai até o ponto final que é o zero. Vamos observar o que está perguntando aqui. Primeira pergunta: a velocidade média de decaimento da concentração do antibiótico entre as semanas 10 e 30 é de 0,025 mol por litro por semana. O que ele está querendo observar? Qual é a velocidade média? Como é que calcula? Concentração final menos a concentração inicial dividido pelo tempo. Então, ele quer observar qual foi essa velocidade na semana 10 para a semana 30. Na semana 10, qual era a velocidade, qual era a concentração, Tá aqui, ó. Semana 10. Semana 10, tá aqui a concentração. Vou botar aqui, gente. Semana 10, está aqui a concentração. Qual era a concentração? 0,025. Na semana 30, qual era a concentração? Zero. A concentração aqui era zero. Então, ele saiu do 0,025 para zero. Está aqui a concentração entre a semana 10 e a semana 30. Ele quer saber se a velocidade média é essa daqui. Só de olhar para o gráfico dá para resolver, mas eu vou também calcular com vocês. Qual foi a queda? Em quanto tempo foi essa queda? Então, no início tinha 0,025, depois foi para zero. Então, o delta da substância é 0,025.
né? Ah, ficou negativo ou positivo? É final menos inicial, vai ficar negativo, porque está decaindo, né? Está diminuindo a concentração do medicamento no corpo. Em quantas semanas isso aconteceu? Em 20 semanas. 10, 20 semanas. Como é que calcula a velocidade média? Concentração, o delta da concentração da substância dividido pelo ΔT. Aqui eu não estou olhando velocidade global, eu não tenho uma equação química. Com o gráfico a gente analisa só essas velocidades aqui, só da substância mesmo. Então não é a global que eu estou usando, né? Então, quanto é que vai dar essa nossa velocidade média? A velocidade média vai ser o delta da concentração. Começou com 0,025, terminou com 0. O delta é final menos inicial. Então vai ficar 0 menos, no início tinha 0,025. Em quantas semanas foi observado isso? Da semana 10 até a semana 30, que são 20 semanas, né? 10 semanas, 20 semanas. Quanto é que dá esse valor? Aqui vai dar negativo, né? Menos 0,025 dividido para 20. Menos 0,025 dividido para 20. Nosso valor vai ficar um valor bem pequeno. O valor vai ser 0,00125. 1, 2, 3. Está aqui. Bateu com o que está pedindo na primeira afirmativa? Não. Aqui dizia que essa velocidade média era de 0,025. Não condiz com o nosso resultado aqui. Professor, se eu não quiser fazer o cálculo, é só tu olhar. Ó. Como é que vai ser 0,025 se caiu desse valor até o zero, em vez de ser em 10 semanas, caiu em 20 semanas? Demorou 20 semanas para ele cair. Então o valor já não faz sentido aqui, só olhando para o gráfico. Mas, como a gente tem mais dificuldade de observar desse jeito, a gente pode calcular. Então ele pediu para tu calcular a velocidade de 10 até 30 semanas. Pega o final menos o inicial. Beleza? Então, primeira afirmativa aqui, afirmação 1, quer dizer, está errada. Vamos para a próxima. A velocidade média de decomposição do fármaco atinge o valor máximo ao final de 30 semanas? Então, essa velocidade média ao longo dos dias vai aumentando ou diminuindo? É olhar para o nosso gráfico. É lembrar daquela propriedade que a gente conversou, que é a velocidade instantânea. Quanto maior a inclinação da curva, né? Quanto mais inclinado, maior a velocidade. Então, aqui começa com uma inclinação alta e vai ficando cada vez mais suave. Então, se eu comparo a inclinação dessas primeiras semanas, a inclinação da curva está aqui, ó, com a inclinação na semana 30, que está quase na horizontal, a velocidade no início é bem maior do que a velocidade no final. A inclinação da curva indica a maior velocidade. Quanto mais inclinado em relação à horizontal, né, maior essa velocidade. Então está errado, só olhar para o gráfico. A velocidade máxima não é nas 30 semanas. A velocidade média ela é bem maior nessa região aqui, até as 10 semanas. Depois começa a ficar mais suave, valores menores. Também está errado. A terceira afirmação, afirmação 3, ela vai dizer: a curva decrescente indica que a velocidade de decomposição do medicamento entre 0 e 10 semanas é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 2, ou 0,001. 0,001. É a mesma coisa isso aqui. Isso, 0,01. Vamos verificar se isso acontece. Agora o meu intervalo é entre a semana 0, que é o início, e a nossa semana 1. Beleza? Então a semana 0 é aqui. O 0. E a semana 10, quer dizer. Tá? Entre a semana 0 e a semana 10.
Qual foi a velocidade média nesse intervalo? É lembrado que a gente conversou. Como é que calcula a velocidade média? Concentração final, concentração inicial, dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Qual foi? Vou colocar aqui direto. Velocidade média. Qual foi a concentração que tinha no final da semana 10? Está aqui a concentração. 0,025. Menos. Qual é a concentração que tinha lá no início, quando o cara tomou o comprimido? Estava aqui, ó. Semana 0 é aqui, ó. Era 0,125. Quantas semanas eu observei isso? 10 semanas. Quanto é que dá isso? Vai ficar um valor negativo, né? Até aqui em cima botar, porque a gente está falando de decomposição, então está diminuindo a concentração, o valor é negativo mesmo. E aí o que a gente vai observar é que o resultado que a gente vai ter vai ficar 0,025 menos 0,125 dividido para 10, que é 0,01 mols por litro a cada semana. Né? Então está aqui a nossa concentração. Bateu com o que a afirmativa diz? Sim. 1 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 0,01. Está aqui a nossa questão, está correta, a nossa afirmação está correta. Então, eu quero calcular a velocidade com gráfico. É olhar, lembrar, a velocidade média vai ser delta da concentração da substância pelo tempo. Olhou no gráfico qual é a final, inicial, e o tempo em que você vai ter essa observação. A 3 está correta. Vamos lá para 4. A velocidade média no início do tratamento da enfermidade é menor que a velocidade média no final? Essa aqui é uma questão teórica. O que a gente conversou? A região mais inclinada é a de maior velocidade de decomposição. Então, no início, a inclinação é maior do que no final. Então, a afirmação 4 está errada. Porque ela está dizendo que a velocidade no início é menor que a velocidade no final. Então, já está errado. A inclinação da curva te diz isso. É só olhar aqui as velocidades, né? Ó, até a semana 10, a gente vai ter 0,01. Na semana de 10 a 30, o valor já cai muito, é 0,001. Caiu 10 vezes o valor, aproximadamente. Então, valores são menores, né? Você não precisa nem calcular, é olhar a inclinação. Menos inclinado, menos velocidade. Então, tá aqui. Como você traça uma reta aqui, eu mostro a inclinação dessa reta. Ó. Aqui já é bem menor. Aqui já é bem menor. Ela vai diminuindo. Então, vai caindo essa inclinação em relação à horizontal. Tá? Quanto mais inclinado, maior a velocidade. E a última fala o seguinte. A cada intervalo de 10 semanas, a velocidade de decaimento do efeito do antibiótico aumenta progressivamente. Então, o que vai acontecer aqui? Essa afirmativa também está correta, está errada, quer dizer. Então, a cada 10 semanas, o que vai acontecendo com a velocidade do efeito do antibiótico? Vai caindo também, não aumenta. Vai caindo essa velocidade em cada uma desses intervalos. Então, a cada intervalo de 10 semanas, a velocidade de decaimento do efeito do antibiótico aumenta progressivamente. Beleza? Então, está aqui a nossa questão 41. Somente a 3 está correto nesse conjunto, tá? A velocidade vai diminuindo a cada semana. Vamos lá para a nossa... Vou deixar até o gráfico aqui se a gente precisasse, mas deu para a gente resolver mesmo naquele quadro. Vamos lá para a nossa próxima questão. Tem só mais 2 questões aqui desse conjunto, tá, gente? Então, vamos lá. Questão 48 é uma questão que a gente vai trazer um gráfico falando um pouco sobre as energias, tá? É um gráfico que avalia a energia num momento de uma colisão para formar uma nova substância. Então,
A gente falou um pouquinho sobre esses gráficos, a gente comentou e aqui eu vou voltar a falar sobre eles. Está aqui o gráfico. Vamos lá para a questão. O enunciado é o seguinte: o peróxido de hidrogênio se decompõe lentamente segundo a reação. Então está aqui a reação na qual a água oxigenada se decompõe. A gente até falou dessa reação lá no início, né? Primeiras questões falavam sobre isso. Essa reação é a reação lenta. Ela acontece, só que demora bastante para acontecer. Para facilitar a reação, né? Porque as indústrias, quando precisam fazer esse processo, elas têm que fazer uma velocidade de reação mais atrativa, né? Mais constante, com um rendimento maior. Então, para fazer isso, foi observado que na presença do íon brometo, do íon bromo, que é a substância que vai entrar como catalisador, a decomposição ocorre rapidamente segundo as reações aqui apresentadas. Então, eu pego a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, reage com esses íons brometos. O íon brometo ajuda no processo de reação. Ele vai, juntamente com o íon H+, fazer com que haja a formação do bromo e de água. Esses dois elementos, esse gás bromo que é formado, ele reage com o peróxido de hidrogênio, com água oxigenada, formando os nossos produtos H+ e gás oxigênio. Então, de maneira indireta, nessas duas etapas, há a produção do mesmo elemento que é produzido naquela reação lenta. A primeira etapa produz a água e a segunda etapa produz o gás oxigênio. Então, ele entra no processo somente para facilitar a reação acontecer, tornando a reação mais rápida. O bromo não entra na reação, ele não forma um novo produto. Ele só entra ele entra aqui como íon brometo, 2 mols, e termina aqui com 2 mols desse íon brometo. Ele só ajuda o processo. Então, ele é só o cara que vai fazer a intermediação. Beleza? Ele não entra na reação. O catalisador não faz isso. Então, as reações vistas podem ser demonstradas graficamente a partir de um diagrama de energia potencial. Está aqui o diagrama olhando a energia no processo. Então, a primeira etapa, a energia, linha vermelha, é da etapa lenta. Por que é a etapa lenta, professor? Porque é a mais energética. É a que demanda mais energia. Quanto mais energia, mais lento. É a reação lenta aqui. Deixa eu botar direitinho para não ficar confuso para vocês. Então, o gráfico indica a reação lenta, sem o catalisador. E o gráfico em azul mostra a reação com o catalisador. Onde é que está a diferença, professor? Aqui tem o catalisador, vai ter menos energia, vai ter uma energia de ativação menor. Aqui não tem, vai ser a que tem uma energia de ativação maior. Para chegar aqui, o salto energético é maior. Como a reação acontece em duas etapas, elas têm dois morrinhos aqui. Etapa 1, etapa 2. Qual é a etapa mais rápida? Quanto menos energia, mais rápido, maior velocidade. A gente falou disso. Quanto menos energia de ativação, mais fácil a reação acontecer. Então, aqui é a etapa rápida e aqui é a etapa lenta do processo. Então, observando esse gráfico, a gente vai verificar essas afirmações. Quem está correto, quem não está correto. Então, em relação à decomposição da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, o que nós teremos é o seguinte. A primeira afirmação fala o seguinte: a reação sem o catalisador ocorre em apenas uma etapa e a reação com o catalisador acontece em duas etapas. Porém, o produto formado é exatamente o mesmo. Está correto? Sim. A adição do catalisador, como a gente conversou, não interferiu. Vai formar água e oxigênio. A etapa na reação rápida ou na reação lenta. É a mesma coisa. Então, a primeira afirmação está correta. Usar um catalisador não muda os produtos. Só facilita o processo. Segunda afirmação. Essa daqui já vai falar sobre o diagrama, tá? A energia 1 é a energia de ativação referente à decomposição da água oxigenada
na ausência do catalisador. O que é energia 1? Essa energia daqui, para sair aqui do estado inicial até aqui. Qual é essa energia? Essa energia é a energia para formar o complexo ativado pela etapa, pela reação sem o catalisador. Sem o catalisador, a reação lenta. A azul é a reação com o catalisador. Então, a energia 1 é essa mesmo. É a energia de ativação para formar o complexo ativado na reação sem o catalisador. Está correto, mas vamos olhar o restante da afirmativa. A energia 3 é a energia de ativação referente à decomposição do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, na presença do catalisador. O que é a energia 3? É essa daqui. Ó. Essa energia é a de ativação? Não. A energia de ativação do processo sem o catalisador é a energia 1. A energia de ativação do processo com o catalisador é a energia 2. Está aqui. Ó. Quanto eu tenho que ter de energia para chegar e formar o complexo ativado. Está aqui. Então, para a gente, está errado a segunda afirmativa. A energia 1 está certo, mas a energia 3 não é isso. A energia 3 é a diferença entre essas duas. Entre a energia de ativação sem o catalisador e com o catalisador. Ela não é o que está dizendo aqui. Vamos lá para a terceira afirmativa. A energia 2 é a energia de ativação da etapa determinante da velocidade da reação catalisada pelo íon brometo. Então, a energia 2 é a energia de ativação da etapa determinante da velocidade da reação catalisada pelo íon brometo. Olhando aqui para a nossa energia 2, está correto? Tá. Essa afirmativa está correta. O que é a energia 2? É a energia necessária para formar o complexo ativado na reação com o catalisador. Energia máxima para formar esse complexo. Professor, por que não é esse? Como a gente falou, aqui é a primeira etapa da reação. Aqui é a etapa lenta da reação. Para a gente, para a cinética química, só conta a etapa lenta, quando tem mais de uma etapa. Afirmação 4. A energia 4 é a variação da entalpia da reação, que é endotérmica. Então, o que é a energia 4? É o ΔH. É o que a gente fazia, né? Qual é a energia do produto, qual é a energia do reagente, qual é a energia do produto. Essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica? É lembrar, né? Na reação endotérmica, o reagente tem menos energia que o produto. O reagente tem menos energia que o produto. Por isso que a gente absorve energia. Então, nesse caso, o nosso reagente tem mais energia que o produto. A gente libera energia no final. Se o nosso reagente ele tem mais energia que o produto, nós teremos uma reação exotérmica. Então, está incorreto, não é endotérmico. A energia 4 é a variação da entalpia, só que não é endotérmica, é exotérmica. E a quinta traz o seguinte. No gráfico, os pontos identificados por 2, está aqui o 2, por 3 e por 5, correspondem à energia dos complexos ativados? Sim. Os picos máximos, eles vão equivaler ao complexo ativado. Então, o ponto 2 é o complexo ativado da reação sem catalisador. O ponto 3 e o ponto 5 são os complexos ativados da reação com o catalisador, para formar a etapa rápida e para a etapa lenta. Mas é o pico para cada uma delas. Aqui é da etapa rápida e aqui é da etapa lenta. Então está correto. E aí a gente fechou a nossa questão. Quais são as afirmativas corretas? A 1, a 3 e a 5.
1, 3 e 5. Vou botar aqui A1, A3 e A5. Está aqui da nossa questão. Então, questões com esses gráficos, analisem esses pontos. Então, o ponto máximo do gráfico é a região, é a energia necessária para formar o complexo ativado. Se tiver catalisador, vai diminuir essa intensidade. Se for mais de uma etapa, vai ter essas, como se fosse como se fosse o camelo, né? Mas aí a gente vai ter, quanto mais etapas tiver, mais morrinhos aqui você vai ter. Qual é o que vai importar para a gente, para a velocidade? Só o de maior intensidade, que é a etapa lenta. Os outros, que tiverem menor intensidade, são as etapas rápidas. Para a cinética a gente não usa muito. Vamos lá para a última questão do nosso vídeo de hoje. Essa é uma questão que até um aluno tirou uma dúvida comigo no final da aula, até procurei entrar em contato para a gente conversar, tirei rapidinho e depois eu fui dar uma revisada nessa questão. A questão que é uma pegadinha, a questão 101, é uma questão do vestibular, né, da FUVEST, e aí é uma questão que vem muito simples, mas que é uma pegadinha para muito aluno. E eu até conversei com ela rapidinho e depois eu olhei a questão que eu tinha conversado, falei, não, acho que eu expliquei para ela de um modo, a gente tem que olhar de novo esse gráfico. Então, vamos lá. Numa determinada condição experimental e com um catalisador adequado, ocorre uma reação, conforme representada no gráfico, que relaciona a porcentagem do composto pelo tempo de reação. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é a nossa, o que está acontecendo nessa nossa reação? Nessa questão, o que a gente tem como gráfico é esse gráfico apresentado. O gráfico te dá uma quantidade percentual. Então, vai mostrando essas três substâncias. O limoneno, o p-cimeno e o alfa-terpineno. Tá? As três substâncias aqui. Mostrando o comportamento delas dentro do processo. Mostrando como é que elas estão se comportando. O que a gente observa? O que a gente vai observar ao longo do processo é o que cada um deles, qual a ação que cada um deles tem. Beleza? Então, graficamente, o que a gente conversou? Os reagentes, graficamente, eles vão diminuindo a sua concentração. Vai caindo a concentração do reagente ao longo da reação. Então, o limoneno, ele vai caindo a sua quantidade, ele vai se transformando em produto. Então, reagente diminui. Cai a sua concentração. Produto aumenta a concentração. O reagente vai diminuindo a concentração, o produto vai aumentando a concentração ao longo do tempo de uma reação. Olhando para cá, quais são os reagentes e produtos? E aí que está a pegadinha. A gente olha e fala, olha, o limoneno está caindo a sua concentração. Obviamente, ele está aqui em 100% e vai caindo até chegar no zero. Então, ele é um reagente. O p-cimeno, o para-cimeno, ele vai aumentando essa sua concentração. Então, ele é, obviamente, um produto. Agora, quem é o alfa-terpineno? Onde ele entra nesse processo? Ele é reagente ou ele é produto? Para isso, a gente vai ter que lembrar dos conceitos que a gente conversou. Quando eu conversei com essa aluna, e aí até tentei entrar em contato lá no grupo, nem consegui depois, mas aqui é para esclarecer, a gente até conversou e falou, talvez seja o catalisador, Talvez ele entre como catalisador. Mas ele não entra como catalisador. Por quê? Porque o catalisador, como a gente conversou, ele não participa da reação diretamente. Então, o catalisador ele tem que partir de uma quantidade e terminar com a mesma quantidade. O que está acontecendo com o alfa-terpineno? Ele vai
tem uma concentração inicial igual a zero, aí vai aumentando a concentração e depois ele vai diminuindo essa concentração. Ele sai do zero, vai para um valor e depois decai para o zero de novo ao longo do tempo. Um catalisador não, ele, por exemplo, começaria com 20%. Ele começaria e terminaria o processo com a mesma quantidade. Ele teria que ter uma quantidade inicial. Então, o alfa-terpineno não é um catalisador. Ou ele é um reagente ou ele é um produto. Para ser um catalisador, ele tinha que ter alguma quantidade, que ele não era igual a zero. Né? O catalisador começa e termina com essa mesma quantidade. Então, essa é a pegadinha da questão. O aluno pode achar que é um catalisador, mas para ser um catalisador, ele tem que ter esse comportamento. Qual é o comportamento que o alfa-terpineno tem? O alfa-terpineno, gente, ele vai participar da reação. Porque ele começa e termina. Ah, professor, mas terminou na mesma quantidade, mas ele sofreu uma alteração dessa quantidade no caminho. Ele é reagente ou produto, então? O alfa-terpineno, ele vai fazer parte do reagente. O que vai acontecer com ele? Vamos olhar aqui o que acontece graficamente. Enquanto o limoneno vai caindo a sua concentração, o paracimeno vai aumentando. E inicialmente o alfa-terpineno também vai aumentando. Até uma certa quantidade ele começa a aumentar a sua concentração. Então, nesse gráfico, a gente pode ir por eliminação. Então, por eliminação, quais são as alternativas que tem o limoneno como reagente? Né? Todas. E quais que tem o paracimeno como produto? Paracimeno como produto só tem essa e essa aqui. Só temos essas duas alternativas. O nosso alfa-terpineno, ele é um catalisador? Não. Para ser catalisador, ele tinha que começar e terminar com alguma quantidade diferente de zero. Então, ele não é um catalisador. Se ele estivesse aqui e fizesse a mesma curva e terminasse na mesma altura, aí eu poderia dizer, olha, ele é um catalisador. Mas como ele saiu de zero, não pode ser feito desse modo. Então, por eliminação, qual é a questão, qual a alternativa que dá certo aqui? É a letra E. Aqui está correta, é a única que se encaixa nessa definição de quem é o produto e o reagente, é a letra E. Produto, paracimeno. Reagente, limoneno. Reagente, produto. Só tem essas duas que poderia ser. Como o alfa-terpineno não se comporta como um catalisador, é a letra E que é a correta. Vamos tentar explicar, né? Por eliminação se consegue resolver. Vamos tentar explicar aqui também por que disso acontecer. Então, o que está acontecendo na prática é o limoneno ele vai produzir o alfa-terpineno, que vai produzir o paracimeno. Então, eles vão ter um mecanismo de reação em sequência. O limoneno produz uma parte do alfa-terpineno que reage, que é um reagente do processo, com o paracimeno. Então, por eliminação, é uma questão que dá para você resolver só observando esses dois compostos e lembrando o que é o catalisador, a letra E é a correta. O limoneno vai reagir com alfa-terpineno, formando o paracimeno. Ele vai formando esse alfa que vai sendo decomposto em paracimeno. A reação ela acontece em mesma ordem. Tá aqui a nossa última das questões. Essa questão é uma questão bem chatinha. Tem alguns vídeos na internet que até comentam essa questão. Vocês podem procurar também outros que tentam trazer outras explicações. Eu acho mais fácil tentar ir por eliminação. O comportamento do catalisador é de ter alguma quantidade, essa quantidade se manter fixa durante o processo, né? No início e no final tem que estar a mesma quantidade. Ele pode até ser consumido, mas no final tem que estar a mesma quantidade, diferente de zero. Então, se não é zero, eu poderia dizer que ele era o catalisador, mas como ele sai do zero e volta para o zero, ele não é catalisador. Ele é outro componente. Beleza? Então, está aí a nossa letra correta. A única que se encaixa nesse contexto é essa daqui. Então, o que indica que na reação o limoneno reage com o terpineno formado
e ambos vão formando o paracimento. Beleza? Então ele é formado e depois consumido pelo limoneno. Pessoal, vamos até o próximo vídeo, que vai ser sobre a parte de cálculo, tá? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas.